Estar aqui com vocês nesta semana abençoada. Vamos lá, são 7h30, dia 26, faz sol, tá calorzinho gostoso lá fora, hein? Gente, estamos aí em mais uma semana do nosso curso. Hoje eu pretendo, como fiz no curso da tarde, terminar uma etapa que é razoavelmente importante. Hoje eu pretendo concluir o período chamado Brasil Colônia, para que a gente possa entrar num outro cenário, mais um cenário iluminista, mais um cenário aí oriundo das grandes revoluções, em particular a francesa e a industrial, e o que isso vai impactar no Brasil. Muitas coisas, principalmente Napoleão vai fazer com que a família real portuguesa chegue aqui no nosso território. Mas para que a gente possa entrar aí nesse território, a gente precisa resolver algumas coisas. Então, boa noite a vocês que estão aqui comigo, os manos e as minas, e você aí da casa, ociosa, era para estar aqui com a gente, tá? Me dando chocolate como eles me trouxeram, maçã como fazem lá no Chaves ainda hoje. Vocês aí, ó, em casa, no conforto, seu espaço. Boa noite. Ó, olha vocês, ó, porque para eles não, ó, para vocês aqui. Então vamos lá, gente, é um prazer de verdade estar aqui com vocês mais esta semana. Então hoje a gente tem um assunto, enfim, gostoso para tratar. Eu já vou deixar esse slide aí aquecendo as nossas naves, para a gente conversar sobre ele, o ciclo do ouro. Mas antes de mergulharmos no ciclo do ouro, precisamos retomar algumas coisinhas. O tal ciclo das bandeiras, que a gente quase concluiu ele na semana passada. Para que a gente retome, então, esse ciclo das bandeiras, tem algumas coisas que eu conversei com a galera da tarde, que é importante a gente resgatar, até para a gente entender aonde a gente vai chegar. Ou seja, o ciclo das bandeiras tem uma conexão muito intimista com a história de São Paulo, turma. Lembra que na semana passada a gente resolveu um pouquinho esses impasses. Mas como assim, professor? Tem a ver o bandeirante com São Paulo. Olha, turma, 25 de janeiro de 1554 nasce esse estado no qual nós vivemos hoje, tudo bem? Está na região metropolitana do estado de São Paulo. Itapevi pertence ao estado de São Paulo. Esse estado nasce em meados do século XVI. Mas como assim, professor, nasce São Paulo em meados do século XVI? O que esse estado tem a ver com os bandeirantes? Tudo. Está totalmente conectado. Vejamos, já trabalhamos o período chamado de União das Coroas Ibéricas. Já trabalhamos esse período e razoavelmente percebemos que Portugal vai perder o seu domínio, a sua hegemonia territorial, e por um período de 1580 a 1640, os nossos territórios serão ocupados por Filipe II. Vamos viver a chamada Era Filipina. Independentemente disso, o que isso tem a ver com essa parada e o que tem a ver com o estado de São Paulo? A Vila Vicentina, importante vila, como, por exemplo, Pernambuco, que vai iniciar um processo no século XVI chamado ciclo da cana-de-açúcar. Pernambuco foi legal, prosperou, a capitania. São Vicente declinou. O declínio da Vila Vicentina levou parte considerável dos moradores a descerem a serra e utilizarem embarcações maiores e menores, chamadas de piroga. Não é para rir, tá? É piroga, não aquela, enfim, aquele objeto que as pessoas... Enfim, piroga. Portanto... Pois bem, voltando. Então desceu a Vila Vicentina, empobrecida, a população começa a navegar pelo Rio Tietê e acaba fundando, no dia 25 de janeiro de 1554, o Planalto do Piratininga, que é o estado de São Paulo, do qual a gente conhece hoje desse tamanho. E a partir daí, 25 de janeiro de 1555, está aí no século XVI, tudo, São Paulo vai ser fundada por índios, que desceram esta vila empobrecida e outros colonos, tudo bem? Logo o índio vai se miscigenar, ou melhor, os colonos se miscigenaram com índios, vai nascer uma mistura de raça chamada mameluco. Esse mameluco é o bandeirante. A gente, a grosso modo, enraizou isso na última semana. Então, o mameluco é o cara de mistura de raças, ou seja, é o português com a indígena. É essa mistura de raça. Logo, alguns vestibulares vão dizer que ele não tem alma, não tem fé e não tem raça. Justamente por não ter alma, não tem fé e não ter raça, turma, índios vão escravizar outros índios para preencher um cenário que a gente vai falar do ciclo das bandeiras já já. Essa vila, São Paulo, que foi fundada no século XVI, se funda numa estrutura de uma economia baseada em subsistência. Então, vou produzir para eu sobreviver.
Então, qual é o tipo de mão de obra que vão utilizar ali? A local é indígena. Mão de obra indígena vai ser utilizada como mão de obra escrava. Para esses colonos da Vila Vicentina, iniciar em São Paulo um processo, a grosso modo, de prosperidade. Como é a economia de subsistência, vão produzir vários gêneros agrícolas, inclusive trigo. Produziram paupérricamente, que é precário trigo. E São Paulo nasceria numa hipótese de abastecer outras regiões, mas por estar distante com outras regiões, ou seja, com outras metrópoles, a Vila Vicentina empobreceu e o Planalto do Piratininga também, ou seja, o estado de São Paulo também vai ver uma pobreza assustadora logo no início do seu próprio desenvolvimento. O que vai justificar o ciclo das bandeiras? Aí a gente precisa abrir uma caixinha na nossa cabeça aqui de análise. Eu citei há pouco a união das coroas ibéricas. Filipe II vai governar também o nosso território. Neste cenário, os holandeses invadem o Brasil. A gente já falou isso na semana passada. Tentou administrar Pernambuco de 1624 a 1625. Já trocamos essa ideia e visualizamos que falhou, mas deu certo de 1630 a 1654 em Pernambuco, beleza? Nesse cenário dos holandeses tomarem conta da produção açucareira em Pernambuco, a gente precisa entender que os holandeses não são católicos, turma, são protestantes, beleza? O fato deles serem protestantes, a mão de obra é atribuída e abordada numa outra perspectiva, ou seja, o português vem explorar, o holandês também, mas o português trouxe a Companhia de Jesus, um órgão que auxiliou os portugueses a catequizar os infiéis, que são os indígenas. Deste modo, não havia no Brasil liberdade religiosa, tudo bem? Havia uma fé somente proferida, a fé católica, tudo bem? Os holandeses são protestantes, calvinistas. Entre muitas coisas do protestantismo, inserido aqui, os holandeses, eles vão baixar um decreto e libertar, ou dar a liberdade religiosa para os indígenas e as matrizes africanas inseridas aqui no Brasil proferir sua fé. Um exemplo, tipo um domingão da vida, o índio pode cultuar a sua fé religiosa e os negros da mesma forma. Olha, isso vai ser importante pra cacete. Justamente para justificar esse domínio que os holandeses tiveram aqui, o fato do Brasil ter sido, durante o período holandês, o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta. Só que aí que tá, turma, eles são protestantes, os holandeses. Nesse período eles só não vieram ao Brasil, nesse período filipino. Eles também chegaram à África e vão dominar o tráfico de escravo, que outrora era da coroa portuguesa e que agora pertence ao Filipe II por conta daquele detalhe que a gente falou na semana passada, chamado de União das Coroas Ibéricas. Então a Holanda dominou muitas colônias no mundo, travou o tráfico de escravo. E aí, professor, quem vai trabalhar no ciclo da cana-de-açúcar? Nesse cenário da Vila Vicentina empobrecida, índios que já viviam trabalhando de forma escrava para outros colonos em São Paulo começam a ser escravizados para serem enviados para o Nordeste para trabalhar na cana-de-açúcar, na lavoura. Olha que muito louco, turma. São Paulo é grande pra cacete. Sim, o Brasil é muito grande, de magnitude geográfica. Logo, é mais fácil você destruir missões de controle jesuíta e se apropriar desse indígena porque ele é mais dócil do que você desbravar o nosso território caçando um índio. Logo, as primeiras missões do ciclo das bandeiras, conversei com a colega há pouco ali quando ela foi perguntar a data, é entre os anos de 1610 a 1650. É o primeiro ciclo. Neste primeiro ciclo, há duas bandeiras que se inserem nesse cenário. A bandeira de preação. Preação é caçar os índios e enviá-los como mercadoria para serem escravizados no Nordeste açucareiro. Começa um cenário que nós chamamos, aqui? Que nós chamamos de interiorização, de expansão. Logo, este cenário de expansão que vai levar o ouro como produto mais importante oriundo desse cenário, começa aqui em meados do século XVI para o XVII, chamado de ciclo das bandeiras. Percebam, o ciclo das bandeiras vai mudar a história do Brasil inteira, literalmente, porque os bandeirantes vão caçar índios, vão destruir quilombos, vão achar o ouro, vão interiorizar, fundar várias cidades nesse processo de expansão, vão desenrolar o cenário da pecuária, e a gente vai atribuir as suas fases, vão expandir e chegar na região norte, vão expandir e chegar na região nordeste pelo Vale do Rio São Francisco, vai provocar uma série de revoltas nesse cenário
e vai trazer para a coroa portuguesa o objeto, o produto tão almejado, o ouro. O ouro é fruto do ciclo das bandeiras, turma. Em particular, aquele segundo ciclo que a colega perguntou a data, de 1650 a 1610. Então, turma, se em algum momento vocês se perderam no curso, visitem as aulas anteriores, assistam às aulas anteriores, porque o ciclo das bandeiras é muito importante para a gente chegar aqui, ó. O ciclo do ouro está muito conectado com o ciclo do ouro. Beleza, vamos lá, dar seguimento. Então, sobre o ciclo das bandeiras, eu atribuí duas fases. A primeira de 1610, e aí elenquei nesta primeira fase o lance da preação, que é caça dos índios. O outro ciclo, ou a outra etapa que faz parte desse ciclo também é a prospecção, a caça ao ouro. O ouro vai ser achado de aluvião nas encostas das montanhas de Grupiara. O ouro de aluvião é o ouro em pó e a gente vai discutir ele daqui a pouco, beleza? E o terceiro tipo de bandeira, inserida lá entre 1650 a 1720, nós chamamos de o sertanismo de contrato. Sertanismo de contrato, vejamos, é expandir, tudo bem? Para o sertão. Contratados por terceiros, os bandeirantes iniciam um processo desenfreado. Para destruir quilombos, destrói o Palmares nesse cenário, beleza? Para achar cidades importantes como Diamantina, cidades importantes como Caeté, cidades importantes como Vila Rica, o distrito de Sabará, entre outras várias cidades importantes, como Maranhão, por exemplo. Entre outras tantas cidades, a gente sertanismo de contrato, tipo, bandeira do Antônio Raposo Tavares, passará a ser realizada nesse cenário de 1650 a 1720. Então alguém paga para o Antônio Raposo Tavares cumprir uma finalidade. E aí, turma, desde a primeira vez que eu botei o pé aqui, e para a gente trocar uma ideia nessas noites legais, das segundas-feiras, eu esbocei um dizer: o Brasil é uma colônia de exploração. Então, se é de exploração, os bandeirantes foram contratados para explorar o Brasil. Então ele não vai ter, turma, nenhuma preocupação se o índio vai ser assassinado. Ele vai assassinar o índio, beleza? Por isso a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai mergulhar no ciclo das bandeiras para responder para nós mesmos. Olha, por que o índio... Não, perdão, por que o bandeirante aqui no Brasil ele ganha um espaço da historiografia dizendo que ele é um herói? Olha, não é herói, turma. A gente não pode atribuir um cenário de conquista e ignorar no cenário da conquista todo um processo de dizimação que faz parte dessa lógica, tudo bem? Ah, São Paulo prosperou, o Brasil prosperou, mas quantos milhares de índios foram assassinados nesse cenário de expansão? É a mesma coisa, a gente não pode olhar hoje e falar, olha, a rodovia Castelo Branco é o nome de um presidente que governou o Brasil de 64 a 67 no período da ditadura militar. Olha, então foi importante? Não. É que no Brasil não há órgãos responsáveis por atribuir a alunos uma perspectiva da importância da memória. A gente tem uma memória muito mal preservada. Por isso esses caras são heróis do Brasil. Bandeirante é herói. Tem rodovia dos Bandeirantes, Anchieta, rodovia Fernão Dias e a rodovia Antônio Raposo Tavares. Beleza? Se vocês forem ao Google, uma pesquisinha assim bem tranquilinha, vão ver que de fato esses caras contribuíram sim, sem dúvida, não sou leviano, para tal interiorização. Mas, paralela a ela, milhares de povos morreram em prol da prosperidade. E eu acho assim, turma, eu nem quero saber o seu passado, o seu presente e o seu futuro político. Não, isso não me diz respeito. Mas eu acho que a gente, independentemente do que pensa, tem que preservar sempre a liberdade individual dos sujeitos. Tudo bem? Tudo bem. O que vocês pensam, tipo político, religião, mas preserve a vida, turma. Preserve a reciprocidade, tudo bem? E lute para isso. Olha, a gente já chegou, entre aspas, à ideia de democracia, então vamos preservar a democracia, beleza? Não vamos vangloriar um passado de barbárie. Feito isso, a gente consegue, entre aspas, viver bem tranquilão, entre aspas, porque a gente sabe que tem treta, né? Ainda mais aqui no nosso território, tem muitas e muitas tretas. Legal. Então esse cenário das bandeiras, divididos aí em duas etapas, 1610 a 1650, 1650 a 1720. Enfim, são eles, os bandeirantes, goste ou não, que acharam o ouro na cidade de Caeté, em Minas Gerais, em meados dos anos de 1693,
a 1695. Então foram os bandeirantes, turma, que encontraram ouro, sim, entre os anos de 1693 a 1695. E aí preciso dizer o nome de alguns, nem sei se falei isso na semana passada. Se falei, é melhor repetir 2 vezes que fica na cabeça. Quais foram as autoridades importantes dos bandeirantes nesse período que conheceram as regiões das quais o ouro foi achado? O primeiro grande bandeirante que achou ouro é chamado de Antônio Rodrigues, que encontrou o ouro em 1693 na cidade de Caeté, em Minas Gerais. Todas essas cidades que vamos referir aqui agora são cidades mineiras, tudo bem? Onde ocorreu o apogeu do ciclo do ouro por um século, do século XVII para o século XVIII. Então o primeiro cara é o Antônio Rodrigues, o ano 1693. Além dele, já meados de 1700, turma, Borba Gato. Para quem já foi em Santo Amaro, em São Paulo, tem uma estátua dele enorme. Tudo bem? Enorme. Bandeirante nunca foi aquele cara vestido com essa roupa aqui, por exemplo. Nunca. Bandeirante, por viver numa região pobre, turma, acho que é muito tranquilo vocês sacarem, justamente por viverem numa região pobre, jamais ele seria assim, ó. Cara, assim, jamais ele seria assim, ó. Armas muito difícil mesmo, tá? Muito difícil esse tipo de roupa, principalmente esse aspecto de roupa de couro. Bandeirante usava roupa trapo, literalmente trapo, andava descalço. Esse tipo de imagem é para, a grosso modo, dar uma ideia de herói mesmo, de desbravador. É igual, turma, quando a gente for falar futuramente do nosso 7 de setembro, que nunca esteve lá o Dom Pedro. Nossa independência foi feita por Domitila, uma mulher, e que a história ignora a importância dela no processo histórico. Porque o Dom Pedro estava com uma amante, a Marquesa de Santos, numa cidade perto de Biúna, em Piedade, no casarão da Vila Élvia. Ele nem esteve lá, ele teve uma caganeira no caminho, como talvez um dia vocês ouviram falar. Nunca ele esteve de cavalo, como aquele quadro do Pedro Américo feito, realizado no final do século XIX, esboça. Ele no alto do Ipiranga com um cavalo branco. Mentira! Não havia cavalo aqui nesse contexto, que é caro, o cavalo é árabe, né? Extremamente caro. Era a mula, era o jegue, era qualquer outro animal de extração, menos o cavalo. E menos o Dom Pedro. Podia ser o José Bonifácio, que apoiou a Domitila no processo de independência. Mas nós temos uma história de passado bem equivocada. Dona Leopoldina Domitila era amante, perdão, obrigado. Obrigado. Amante, assim, depende do ponto de vista, né? A gente precisa mesmo tirar essa ideia de amante, enfim, dessa estrutura que o homem tem amante porque ele pode ter amante, já a mulher não. Ora, esse tipo de história é uma história totalmente vexatória, mas não é a Leopoldina. É a Leopoldina e não a Domitila, isso, obrigado. Bem melhor do que a própria esposa. Tem até uma novela da Globo, né, que fala sobre isso. Aquela história totalmente errônea. Exato. A história da Domitila, da Leopoldina, foi o que me questionou a escolher o que eu ia fazer. Porque por ela eu fazia história. Poxa, e não vai mais fazer? Não vai mais fazer? Foi. Assim, eu gosto de letras. Também. Sim, é um puta curso, tem muito a ver com história. É só pegar o professor de literatura como exemplo. A história da Dona Leopoldina eu recomendo, tem um documentário muito bom no YouTube. Legal. Né? É maravilhosa a história dela. Quando abrir o Museu do Ipiranga eu vou ficar dizem que abre em 22, no centenário. Dizem. Ele está mais de anos, décadas ali reformando, né? No Brasil a gente tem uma grande ignorância dos políticos com o passado, tipo museus, etc e tal. É só lembrar do museu lá no Rio de Janeiro, que pegou fogo e perdemos todo um acervo brilhante sobre a nossa história. Leopoldina e Domitila também eram respectivas mulheres de importância. Lá no memorial, ele está com as duas amantes, a esposa e a amante, ou enfim, ou com as duas companheiras. Tanto que uma das filhas da Dona Leopoldina chama Paula por conta de São Paulo. Sim. Olha aí, ó, ainda dá para fazer história. Nas bandeiras de apertamento, eles só procuravam índios ou negros no espaço? Boa pergunta, lembrando que quilombos não era um espaço só de negro, era também de índios. Nesse processo de expansão e destruição de quilombos, aprisionava negros e índios, sim.
na bandeira depreação, né, que é a tua pergunta inicial. Então, não é só característica da sertanismo de contrato. Característica do quê? Da sertanismo de contrato. Não é só. É tanto preação como sertanismo de contrato tinha uma finalidade de aprisionar os indígenas que estavam em missões, destruir quilombos. O do sertanismo faz parte do segundo ciclo que está interiorizando para outras regiões. Em particular, a primeira de preação está mais finalidade em São Paulo. Beleza? Obrigado e obrigado também pelo importante depoimento da futura historiadora aí, nossa colega. Então o Bandeirante nunca foi assim, esse cara bonitinho, com essa roupa uau, não. Ele foi um cara, eles eram, né, muito pobre, uma característica bem oriunda da própria miséria que assolava São Paulo. Enfim. E aí, turma, nesse cenário de entender esse ciclo, é muito tranquilo quando a gente for chegar, em particular, nos tratados que estão, sei lá onde, aqui, enfim, é muito tranquilo pensar que esse ciclo das bandeiras, ele vai se linkar à retomada do trono português. Lembrando, turma, que lá aquela União das Coroas Ibéricas, ela tinha um tempo histórico, né? Entre 1580 a 1640. 1640, a dinastia de Bragança em Portugal reestrutura o trono e nasce novamente, de novo, a oficialização da coroa portuguesa. Então, a partir de 1640, Portugal volta a ser dono do Brasil e das respectivas terras no mundo inteiro. E aí o que vai acontecer, turma? A gente já falou da expulsão dos holandeses na aula passada, na verdade. Falamos da expulsão dos holandeses de dois conflitos. A Batalha dos Guararapes e a insurreição pernambucana. Já tem dedo dos portugueses aí, lembra que eu até contei do endividamento dos colonos em relação aos holandeses. Então vamos apoiar a reestruturação portuguesa, porque assim eu zero a minha dívida com os holandeses. Então a partir de 1640 retoma as evidências da coroa portuguesa sobre o nosso território. E aí que está, turma. No que diz respeito aos tratados, há o principal lá de meados de 1493, o de Tordesilhas, na verdade, que ele chamava de linha imaginária que dividia o Atlântico entre Portugal e Espanha. Só que este tratado, durante o ciclo das bandeiras, ele foi literalmente rasgado, porque cidades serão fundadas em território espanhol. Por exemplo, boa parte do sul do país nunca foi do Brasil, turma. Foi em particular do Império Espanhol. Se nós pegarmos, por exemplo, a coroa portuguesa vai fundar no sul do país a chamada Colônia de Sacramento em 1680. Sacramento é um território que hoje pertence ao Uruguai. Em 1680, qual era a finalidade de fundar no atual Uruguai uma colônia jesuíta? A finalidade era se aproximar do chamado Rio da Prata, aonde escoa toda a produção de metais preciosos adquiridas pela coroa espanhola, ou seja, uma vez que eu monto uma colônia vizinha ao território espanhol, eu almejaria mais cedo ou mais tarde expandir, ocupar aquela região e dominar a produção aurífera do Império Espanhol, que dominava, já dizimava os povos incas, maias e astecas. Então essa era a necessidade nesse contexto de expansão bandeiristas. Então os bandeirantes estão expandindo, construindo cidades, no sul várias, turmas, citei Sacramento, mas se forem ler aí depois a apostila de vocês e também o próprio slide, vão perceber a cidade de Itajaí, de Laguna, entre outras cidades, foram fundadas nesse ímpeto expansionista. E aí que está, turma, muito louco, já para abrir um espaço para citar a pecuária. O gado tem uma finalidade, a princípio, no século XVI, o gado era utilizado como meio de transporte, e para além do meio de transporte, o gado era utilizado para auxiliar o escravo negro nos engenhos açucareiros para fazer com que aquela parada girasse, aquela estrutura que eu esqueci, o moinho, eu ia falar que esqueci o nome, mas fazer com que aquela estrutura girasse, beleza? Então o gado no século XVI era literalmente utilizado para essa mecânica. E o tipo de engenho que eu falei no ciclo do açúcar chamava de trapiche, que era o uso animal e também o uso, evidentemente, do escravo, turma. E aí a pecuária no século XVI, ela atende essa finalidade, a grosso modo, auxiliar o mecanismo de transporte e também auxiliar a produção açucareira. Então não comia carne da forma que a gente come hoje. E o couro também não era vendido para o mercado externo, porque não havia evidências ainda do ciclo da Revolução Industrial, beleza? É entre o século XVII e o século XVIII que as estâncias que nós chamamos de fazenda.
e a figura do vaqueiro, que passará por berrante, conduzir o gado para o Nordeste, entra numa realidade mais prática, é a partir do século XVII. Então, turma, a pecuária ela é dividida em 3 etapas. Século XVI, a pecuária do século XVI está atrelada ao ciclo da cana-de-açúcar. No século XVII, a pecuária passa a compor uma lógica por conta da expansão para as cidades mineiras, e aí entra em voga, entra em exercício no século XVII, por exemplo, o consumo do que nós chamamos hoje de carne, ou seja, o processo de charqueamento, e para além do processo de charqueamento, o couro passa a ser vendido para o mercado externo, em particular para a Inglaterra. Isso entre o século XVII e o século XVIII. Mas, turma, no século XVII, a pecuária suína ela vai cumprir uma finalidade muito importante. Por exemplo, ela vai ser um braço muito importante da migração absurda de vários colonos do Nordeste, de várias regiões do Brasil para o Sudeste por conta do ciclo do ouro. Então é o gado, milhares de cabeças de gado com milhares de pessoas que vão desbravar várias regiões para chegar nas Minas Gerais com o ciclo do ouro. Lembrando que não é igual hoje, que a gente tem estrutura hoteleira, que a gente tem estrutura de restaurantes, que, por exemplo, se nós criarmos um evento para 4 milhões de pessoas, estou falando esse número porque era aproximadamente a quantidade de pessoas que vão viver nas cidades mineiras por um século. Hoje, se 4 milhões de pessoas vêm para o Brasil, como na Copa do Mundo vieram, como nas Olimpíadas, ou grandes eventos musicais, que sei lá, tem 200, 300, 100 mil pessoas, hoje a gente tem uma estrutura razoável hoteleira para conseguir alojar essas pessoas. No século XVII, no século XVIII, não havia estradas, não havia avião, não havia hotel Ibis, nem o Habib's e o Burger King e o McDonald's para as pessoas comerem assim de uma forma mais rápida. Portanto, o gado vai cumprir uma finalidade muito importante. Ele vai ser consumido em larga escala para atender esse boom que o ciclo do ouro, que a gente nem entrou e vai entrar daqui a pouco, passa a cumprir. Então a pecuária ela é dividida em 3 etapas, século XVI, o século XVII e o século XVIII. A pecuária vai mudar a realidade de trabalho no Brasil, por exemplo, turma. A imersão do trabalho no Brasil é caracterizada pela mão de obra escrava, tudo bem? A partir do século XVII, a mão de obra assalariada será realizada no universo onde o gado passa a ser inserido, ou seja, o vaqueiro, ele é um trabalhador remunerado, tudo bem? No universo completo pela mão de obra escrava, o vaqueiro, que é aquele cara coberrante que passa a conduzir o gado de uma região para outra, ele é remunerado. Feito relativamente isso, contando a historinha aí da ideia da interiorização, discutindo a pecuária, suas fases, e no Nordeste, professor, qual é a finalidade da pecuária no Nordeste? Século XVI, auxiliar o ciclo da cana-de-açúcar. Século XVII para o século XVIII, as estâncias, que são fazendas, são criadas, ou seja, são cercadas para o gado ser vendido para as regiões das quais essa interiorização está fluindo, ou seja, século XVI está atrelado ao ciclo da cana-de-açúcar. Século XVII, século XVIII, as estâncias, as fazendas são cercadas para o gado cumprir a finalidade de ser destinado para atender o ciclo das linhas. É muito louco pensar, turma, numa ideia que, aqui, por exemplo, perto da gente a Estrada dos Romeiros, perto da Estrada dos Romeiros, por exemplo, tem o Rio Tietê. Que, enfim, várias luares, várias pessoas conduziam o gado dessa região até Sorocaba. Sorocaba é histórico de ser uma região de vender gado, de vender escravos, e saíam de Sorocaba e iam até o Vale do Rio São Francisco. Então toda essa estrutura que a gente está vivenciando hoje, morando aqui em Itapevi, cidades próximas da gente, século XVI, século XVII, século XVIII, eram pontos respectivos de venda, não só de gado, mas em particular de indígenas e principalmente de negros, que eram destinados a atender uma necessidade economicista, que fazia parte do ciclo das bandeiras. Portanto, turma, o ciclo das bandeiras está dentro dos tratados que ainda não discuti, o Badajoz, nem o de Madrid, nem o de Santo Ildefonso, vou discutir logo mais aqui embaixo. Está dentro da interiorização, por exemplo, a pecuária suína, a pecuária nordestina, e a interiorização vai levar os bandeirantes à região norte
que eu vou discutir aqui embaixo quando for tratar o ciclo do ouro, em particular a fundação da cidade do Maranhão, em meados de 1621. Pois bem, turma, nesse cenário de expansão territorial, por conta dos próprios bandeirantes, esses bárbaros, ou os heróis, esses caras bonzinhos, a partir de 1690, o ouro é achado nas encostas de Grupiara. Estou me referindo então, turma, que o velho sonho português, aí de encontrar o metal precioso tão almejado, será achado respectivamente nessas regiões que vocês conseguem visualizar no slide. A priori, Minas Gerais, a partir de 1690, no que hoje a gente chama de cidades históricas. Mato Grosso, turma, é um fenômeno que ocorre posterior ao achamento das Minas Gerais, ou seja, o ouro achado em 1690 vai levar os paulistas, os bandeirantes, a acharem que as Minas Gerais eram terras literalmente deles. Em face dessa ideia dos bandeirantes pressuporem que o ouro e as cidades mineiras eram literalmente deles, vai estourar um conflito nativista na região das Minas chamada Guerra dos Emboabas. Se vocês olharem no livro texto de vocês, aí na apostilinha de vocês vão perceber, acho que na página 423 que narra o ciclo do ouro. Se eu não estou equivocado, é essa página aí. Enfim, o que seria então a Guerra dos Emboabas, que estourou entre os anos de 1707 a 1709? Conflito entre paulistas e mineiros pelo achamento. Não é descoberta, tá, turma? É achamento do ouro. Os paulistas bandeirantes vão tentar se apropriar das regiões mineiras e os mineiros vão se emputecer por conta dessa posição autoritária dos paulistas, dos bandeirantes, em querer tomar conta de toda a territorialidade. Em face disso, a coroa portuguesa, que, aspas, né, é dona do Brasil em todas as circunstâncias, vai tomar uma posição favorável aos mineiros e vai expulsar os paulistas em 1709 das cidades mineiras. Expulsos os paulistas, a interiorização continua, porque eles são pagos lá na bandeira de sertanismo de contrato para cumprir finalidades. Vão chegar em Mato Grosso, achar o ouro em Mato Grosso. Vão chegar em Mato Grosso do Sul, interiorizar a região, vai achar o ouro em Goiás, partindo sempre, evidentemente, de São Paulo, né, turma? Então, a grosso modo, essas eram as regiões exploradas nesse ciclo que a gente está tratando. Só para reforçar, turma, o período, né, 1693 a 1695, citei o nome dos bandeirantes aí, que aqui o slide está destacando, né, os bandeirantes paulistas, acharam vestígios de ouro de aluvião. Ouro de aluvião é esse ouro em pó nas encostas de Grupiaras, ou seja, nas montanhas. Esse ouro é facilmente manipulado, sobretudo porque ele é em pó. Manipulado por quem, turma? A quem interessado saquear, roubar o ouro da coroa? A quem interessado? É importante para quem saquear a coroa? Para todo mundo, né? Desde os negros e das negras, que a partir do saque eles conseguiam comprar a sua alforria. Para quem não lembra, o que é alforria? É a carta de liberdade, da qual os negros ou conseguiam via a compra, ou conseguia via a própria benfeitoria do seu senhor, que por um momento particular da vida dele, ele dava alforria para o negro ou para a negra. Mas a alforria era ínfima entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Somente a partir da segunda metade do século XIX, pelas leis que a gente vai trabalhar lá na frente, que a população negra inserida no Brasil começa a ser alforriada, não por uma decisão da coroa portuguesa, tá bom, turma? Mas por uma posição da Inglaterra e principalmente pelas irmandades negras, que hoje a gente chama de movimento negro, que traz Luiz Gama, Machado de Assis, José do Patrocínio, entre outros grandes intelectuais negros, para lutar no século XIX pela liberdade, tudo bem? Mas isso a gente vai falar em outro momento. Enfim, então interessava a quem era a pergunta, né? Aos negros e às negras, aos católicos do baixo clero, que roubavam a igreja pra caralho, haja vista aquela memória dessa imagem, né? Que vocês já devem ter visto, ouvido falar de uma forma ou de outra. A imagem do... Só não me faz passar vergonha, né, caralho? Aqui, a imagem do Santinho do Pau Oco. Todo mundo acho que já ouviu falar isso de uma forma ou de outra, né? O interior da imagem é oca e aqui boa quantidade de ouro em pó era colocada ali para garantir não só a alforria do negro, mas o sucesso econômico de algumas irmandades religiosas. Por exemplo, a Nossa Senhora do Rosário, que era uma grande irmandade que existia no Brasil durante esse período que a gente está
trabalhando. Enfim, mas vamos lá, passo a passo, tratar esse processo e tentar entender qual é a finalidade, então, da coroa portuguesa a partir do momento em que, de fato, esse ouro aparece nesse contexto histórico, ou seja, entre 1693 a 1695. Então, de aluvião é o ouro em pó, encontrado nas encostas de Grupiaras. Professor, no Brasil houve ouro em pepita? Sim, claro, mas inicialmente o ouro achado é o de aluvião, inicialmente é no início do processo, 1693 a 1695, técnica de extração extremamente precária, produtividade extremamente baixa, por isso que era muito fácil saquear, roubar a coroa, também pela produção ser baixa, também por não haver órgão fiscalizador para evidenciar aí esses saques que ocorriam de forma veemente. Vai ficar muito tranquilo de pensar que por um século haverá um esgotamento muito rápido, né, das regiões produtoras ou das minas que apresentam aí esse apogeu do ciclo do ouro. Também veremos aí uma série de opressão, são os impostos que a gente vai trabalhar daqui a pouco. O ouro vai levar um imenso comércio às regiões das minas e um êxodo para mudar a questão social da sociedade. Ou seja, galera, é muito louco depois, quando vocês pegarem um tempo mais sossegado na tua casa para visualizar esse slide, é muito louco linkar essa estrutura do início e chegar a todo esse processo oriundo ao ciclo do ouro. O quanto o ciclo do ouro vai mudar toda a estrutura social, econômica, política, religiosa e cultural do Brasil. Vale ressaltar que o ciclo do ouro vai trazer o barroco para o Brasil e vai trazer, não obstante ao barroco, um tipo de cultura muito entranhada aí a um aspecto da própria religiosidade. Vale ressaltar Mestre Ataíde e, para além dele, Aleijadinho, que esculpiu os 12 profetas em igrejas importantes em Minas, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, a estrutura social inteira vai mudar a partir de 1693 para 1695, que dá margem ao pontapé, ao ciclo do ouro e toda a sua embrenhagem. Então lembrem, turma, nasce a partir de 1693, atrelado ao ciclo das bandeiras, o ouro a priori é de aluvião, e aí para atribuir esse processo a dois mecanismos, faísca ou faiscação, faísca pequena, faiscação maior, e o tipo de ouro a ser explorado, o tipo de lava a ser produzida é totalmente atrelada a uma ideia de empresa de mineração. Lembrando que se ela é dona da propriedade, se ela é dona de uma mina específica em Minas Gerais, essa mina, a princípio, não é dela, mas é da coroa portuguesa, que é dona de toda a instância territorial no Brasil. Logo, ela vai administrar a mina, ela vai pagar o quinto dos infernos para a coroa, ela vai pagar a derrama, a finta, a captação, e todo o lucro vai passar, toda a produção vai escoar pela mão dela, o lucro vai ficar com a coroa portuguesa, na teoria, porque na prática o nosso ouro vai abastecer a Revolução Industrial. Enfim, vejamos o que eu quero falar e qual é o processo relativo a isso. Turma, já está muito tranquilo de saber que o tipo de ouro achado aqui no Brasil, então, é o ouro em pó, beleza? Facilmente manipulado, a imagem do santinho já apareceu aí. Então a gente tem um ponto de partida para perceber essa estrutura chamada de exploração das zonas auríferas. A partir daí, turma, nasce um sonho do qual a coroa sempre almejou. Então o ciclo do ouro está linkado com o cenário de prospecção das bandeiras. Já ficou evidente que são os paulistas que acharam ouro, os paulistas, os bandeirantes. Explicitei há pouco uma primeira revolta que vai estourar na região das Minas, chamada Guerra dos Emboabas, conflitos que vai estourar ali na região das Minas para ver de fato quem que vai ficar com a gerência das regiões auríferas. Vale ressaltar que a Guerra dos Emboabas é um conflito local, por isso eu coloquei ali nativista, turma. Revolta nativista, quando vocês forem ler, resgatar videoaula, ela é inserida em 3 lógicas. Nativista é local. Se é local, ou ela é social, ou ela é política, ou ela é econômica, essas revoltas que a gente vai ver num processo inteiro, turma. Não tem iluminismo aqui, não tem ideia de liberdade, de igualdade, fraternidade nas nativistas. Nas emancipacionistas, que a gente vai ver futuramente em Confidência Mineira, e principalmente a Conjura Baiana e a Revolução Pernambucana, aí se entender do iluminismo, tem ideia de separação política, instauração de república. Por enquanto, a primeira revolta nativista, que a gente passeou por ela,
é chamada de Guerra dos Emboabas. Entre 1707 a 1709, paulistas e mineiros vão se degladiar para ver quem vai ser dono das regiões das quais o ciclo do ouro passa a abastecer. Lembrando, portanto, que a coroa portuguesa vai dar o direito de exploração das Minas Gerais para os mineiros, os paulistas expulsos. Eles vão achar o ouro no Mato Grosso, em Goiás e em outras regiões. A partir daí começa o ciclo da exploração, turma. Vamos pensar numa metáfora ou uma ideia que Deus é brasileiro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar essa caminhada que Deus é brasileiro. O ciclo do açúcar declina no século XVII, turma. Lembra que a aula da semana passada os holandeses foram expulsos, e a expulsão dos holandeses leva o açúcar a declinar no Brasil. Logo, Portugal vai perder o status de maior produtor de cana-de-açúcar do planeta, porque os holandeses que davam essa mecânica para produzir o açúcar em larga escala vazaram do Brasil, e a gente viu isso na aula da semana passada. Então o ciclo econômico que a coroa galgava declina, e paulatinamente a esse declínio do ciclo da cana-de-açúcar, os bandeirantes, contratados ou não, estão expandindo. E aí, pela sorte de Deus, o ouro é achado no século XVII, entre 1693 a 1695. Caralho! A coroa vai ficar felizona pra cacete. Vamos dar dados aqui que é bem interessante, turma. Então, vivíamos no século XVII, do ponto de vista, já que o Brasil é explorado apenas, né? A concentração populacional, econômica e social do Brasil era no Nordeste, tudo bem? Quando o ouro é achado, de imediato haverá um deslocamento social absurdo para a região das Minas, turma. São dados que, se você jogar no Google aí, você vai perceber, mais de 111% a população mineira vai crescer. Só para se ter ideia, só de portugueses durante um século inteiro, 800 mil portugueses saíram de Portugal para as cidades mineiras. Para quê? Para lucrar. O ouro ainda hoje alimenta uma ideia de enriquecimento, não é verdade? Portanto, quando ele é achado em uma ou outra região, é evidente que ele move toda uma estrutura. A priori social, porque o ciclo da cana-de-açúcar declinou, com o aparecimento das minas e a especulação sobre a quantidade que as minas estavam, a grosso modo, produzindo, vários trabalhadores, os migrantes, saem do Nordeste e chegam à região das minas. Turma, do caralho pensar isso, né? Não tem avião, não tem porra de automóvel, não tem porra nenhuma a não ser o carro de boi, beleza? Junto com o carro de boi, cidades vão sendo fundadas, colônias vão sendo estabelecidas, quilombos são destruídos, aldeias são desapropriadas, e nesse ciclo, toda uma cultura, uma sociedade, uma vida vai se alterando. Surge aí o tropeirismo, que está atrelado ao ciclo da bandeira, né? O gado vai ser colocado no lombo do gado, né? No corpo do gado, as mercadorias pesadas, vai ser colocado no lombo do gado vários tipos de raízes que saem de outras regiões para, a grosso modo, cuidar desses tropeiros que estão migrando para a cidade das minas, e paulatinamente a isso, ao ciclo do ouro, toda uma vida social, política, econômica, cultural e religiosa vai se acrescentando a esse caldo que a cidade mineira vai se colocando. Se só portugueses, 800 mil, migraram, há dados históricos que mais de 4 milhões de pessoas passaram a viver no interior dessas cidades. Aí que está tudo. Tem como estruturar, no geral, essa galera? Obviamente não. Mas o ciclo do ouro, se é positivo ou é negativo, é uma outra situação que a gente vai discutir ainda hoje. É importante pensar que todo um deslocamento, toda uma vida vai se alterar em face disso. Principalmente por conta do ouro, a capital do Brasil vai ser alterada. A priori, a capital do Brasil era Salvador, desde o início da colonização, tudo bem? A partir do ciclo do ouro, a capital vai ser alterada para o Rio de Janeiro. Porque Minas e Rio, pela estrada real, né? Quem desce de São Paulo para o Rio de Janeiro deve já ter descido ou subido pela estrada Paraty-Cunha, também conhecida como Estrada Real. É uma estrada que no século XVI, XVII e XVIII ligava o Sudeste, né, em particular São Paulo com o Rio de Janeiro, São Paulo com o Espírito Santo, São Paulo com Minas Gerais. Se você jogar aí no Google e
for pesquisar a Estrada Real e ver o mapa, ela se conecta a várias regiões. Essa Estrada Real ela tem uma finalidade do século XVII para frente, logo ela é oriunda do ciclo das bandeiras. O ouro nas Minas Gerais era depositado em Paraty, depositado a grosso modo, não estou dizendo como um banco, estou dizendo que a finalidade Paraty, porque Paraty tem uma região portuária, né? Quem já foi a Paraty está ligado que tem uma região portuária ali, e ali se concentrava a sede fiscal da coroa portuguesa. Então, há pouco a gente falou e mostrei o ouro, né, que é a aluvião e a imagem do Santinho do Paulo. Isso evidencia que pessoas estão saqueando, contrabandeando, lesando a coroa. A coroa não vai se fuder sozinha. Ela vai terceirizar o ônus, o prejuízo. É evidente para quem está sacaneando ela. Nasce assim, em face do ciclo do ouro, a chamada Intendência das Minas. Em 1702, surge um órgão fiscalizador. Um órgão que vai impor... Aí, 1702. Em 1702 surge um órgão fiscalizador. Um órgão que vai impor para os colonos uma política de taxação de impostos. Todo. Lembrando que a coroa já sabe que ela está se ferrando e não é pouco. Qual é a finalidade da Intendência das Minas? Órgão fiscalizador. Fiscalizar não só a produção, mas em face da produção, cobrar impostos para os colonos que vivem nas regiões mineiras. Ou seja, a partir daí surgem os impostos conhecidos respectivamente dessa forma. Eu vou citá-los, daqui a pouco problematizo todos. O quinto, a quinta parte de tudo que era extraído, ou 20%, também conhecido como quinto dos infernos. Haja vista que ele era muito abusivo no que diz respeito à política de taxação. Então vamos lá, vou elencar um a um. O primeiro imposto, chamado de o quinto, né? A quinta parte. 20% de tudo que era extraído, ou seja, digamos que a colega aqui, ela está gerenciando para a coroa portuguesa a mina de Vila Rica. Tudo que é produzido, ela tem que atribuir de imposto para a coroa 20% de tudo que é extraído. É muita coisa. Ninguém conseguiu pagar o quinto. Lá na frente vai ter treta, por isso vai nascer a derrama e uma outra revolta nativista chamada de Vila Rica ou de Filipe dos Santos. Daqui a pouco a gente vai ver essa treta aí. Retomando, enfim, o primeiro imposto, o quinto. 20% ou a quinta parte de tudo que é extraído, beleza? O outro imposto chamou-se de capitação. Capitação é 16 gramas por cabeça, ou seja, por escravo. Se a colega aqui, ela tem 100 negros trabalhando na mina dela, cada negro pagará de imposto para a coroa 16 gramas para a coroa por trabalhador escravo. Turma, a coroa não vai se fuder sozinha, lembra a expressão chula. Ela vai terceirizar para os colonos as evidências do Santinho do Paulo. Está evidente a partir daí que a coroa está terceirizando os ônus, os prejuízos. Então, o primeiro, o quinto, 20% de tudo que era extraído. O segundo, a capitação, 16 gramas, né, da mesma forma que o slide está apontando aí. O outro chamou-se de finta. Finta era cobrado do ponto de vista da produção. Então a finta, digamos que ela produzia lá na mina dela 100 arrobas de ouro, 1 tonelada, impossível, ninguém produziu tanto dessa forma, mas a coroa cobrava em cima do que era extraído. Então o imposto chamado de finta era cobrado de acordo com a produção. E aí, turma, em 1720, sobre os pilares do Marquês de Pombal, que a gente vai conhecer daqui a pouco, Marquês de Pombal, surge o mais abusivo de todo o imposto, a derrama. A derrama é em face da ausência do pagamento do quinto. Se vocês observarem aqui, ela está atrelada ao quinto. Logo, vamos imaginar assim, a colega aqui, ela não conseguiu pagar o quinto e nem os outros respectivos impostos. Lembra que eu salientei que a coroa vai terceirizar para a população o ônus. Logo, ela vai ferrar todo mundo em face do que ela visualizou, chamado do Santinho do Paulo, como mecanismo de saquear a coroa. Logo, se ela não consegue pagar nem o quinto e os respectivos impostos, aplicar a derrama é extremamente abusivo, mas se ela tem uma propriedade e ela não conseguiu pagar o quinto e os demais impostos, a propriedade dela é confiscada. Se a propriedade que ela tem é pequena e não atende a necessidade de política fiscalista, ela e os seus respectivos
companheiro, não, seu respectivo companheiro e seus filhos vão ser funcionários da coroa até a coroa estabelecer. E, portanto, esse tempo de trabalho é para atribuir os impostos, ou seja, os prejuízos. Logo, turma, geral vai se emputecer com a coroa em 1720. Se emputecer com a coroa é tranquilo, associa isso às revoltas locais, nativistas. Se a primeira eu chamei de Emboabas, 1709 a 1707 a 1709, atribuí que Emboabas era um conflito local entre paulistas e bandeirantes para ver quem se apropriava das zonas das minas. A outra revolta nativista, chamada de Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos, aconteceu em 1720. Qual é o fruto dessa revolta? A cobrança abusiva do outro imposto, aqui ó, chamado de derrama, esse imposto abusivo. Filipe dos Santos era um entre tantos que estavam por aqui de endividado. Ele vai internamente nas cidades mineiras criar um mecanismo de motim, um mecanismo de revolta. Vai propor que derrubem a derrama e os demais impostos. Turma, se vocês ouviram falar em Tiradentes, o primeiro mártir talvez seria Filipe dos Santos. Filipe dos Santos vai morrer do mesmo mal que Joaquim José da Silva Xavier, o popular Tiradentes, o alferes. Ele não foi julgado? Sim. Sentenciado? Sim. Decapitado? Sim. Esquartejado? Sim. Filipe dos Santos veio primeiro. Quando a coroa percebe que Filipe dos Santos está mobilizando a população local, ela vai prender Filipe dos Santos e sentenciar Filipe dos Santos à morte. Julgado, sentenciado, torturado, decapitado e esquartejado. É a primeira revolta com uma magnitude de violência tão eficaz e prática que a gente passa a observar. Por que ela não é colocada no quadro do iluminismo para atribuir a ideia de independência? Que ainda não há evidências no Brasil de movimentos que prega liberdade, igualdade e fraternidade. Isso a gente vai ver em particular com a Inconfidência Mineira num futuro próximo. Todavia, o ponto de partida para que possamos pensar num sonho de ser livre começa com uma revolta da elite, né? Porque Filipe dos Santos não é um escravo, é um cara que vem da elite, cansado de pagar impostos. Lá fora, turma, no futuro próximo, a gente vai falar da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento organizado pelo Terceiro Estado. No Terceiro Estado tinha muita coisa, inclusive a burguesia, beleza? Inclusive a burguesia. O Terceiro Estado estava cansado de pagar impostos e carregar literalmente na costa o primeiro Estado, que era o clero, a igreja, e o segundo Estado, que era a nobreza. E, portanto, o Terceiro Estado, que tem muita gente, incluindo a burguesia vai se apropriar de um movimento e no finalzinho dessa aula pressupõe que a gente vai conseguir falar, o iluminismo. A palavra iluminismo vem do verbo iluminar. Iluminar quer dizer transcender. É tornar claro o que estava escuro. Escuro era a sociedade que vivia sob o jugo dos absolutistas, dos reis. E que, portanto, de um passe de mágica simplista, palavras como liberdade, igualdade e fraternidade passa a cercear e alimentar a população europeia a lutar por uma ideia de liberdade. Uma liberdade econômica, porque o liberalismo já estava aí, o Adam Smith também. Não liberdade no que diz respeito ao escravo, porque a Revolução Francesa não trouxe a liberdade para o escravo e nem trouxe a unicidade no que diz respeito a uma sociedade democrática, porque quando nasce na França a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é para tornar todo homem livre, não as mulheres. Tanto que as mulheres vão protocolar logo depois um documento em resposta à Declaração Universal. Elas vão produzir Declaração Universal do Direito das Mulheres Cidadãs. E vão responder, se todo homem nasce livre, toda mulher também nasce. Se todo homem quer o direito à vida, eu, mulher, também quero. Se todo homem quer o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, eu também quero. Vou pensar que o iluminismo pressupõe uma ideia de coletividade, desde que fosse coletividade no ímpeto masculino. Isso é muito foda, né? E pressupõe que eles são revolucionários. Até a segunda página, né? Quando coloca a mulher no bojo, não quero. Inclusive,
futuramente na Revolução Industrial, quando o sindicato surge e um movimento chamado de cartismo. O cartismo é um movimento genuinamente masculino. Em resposta disso, no dia 8 de março de 1857, todo mundo sabe que o 8 de março é considerado o Dia Internacional das Mulheres. 8 de março de 1857, em Nova York, 111 trabalhadoras morrem no espaço fabril, sem nenhum homem se preocupar pela dor dela. Daí desencadeia as sufragistas, que a gente vai estudar na frente de História Geral no futuro próspero. Voltando, por que eu falei tudo isso? Porque Felipe dos Santos vai virar, aspas, um revolucionáriozinho. E abrindo um parênteses, para quem prestou o Unesp ano passado, Unesp, Universidade Estadual Júlio de Mesquita, sei lá, Unesp, é uma universidade pública, muito conceituada, inclusive. Caiu na primeira fase uma imagem de Tiradentes comparada a Jesus Cristo. Uma imagem muito pesada, turma. Uma puta de uma crítica, mas vale ressaltar que a violência atribuída a Tiradentes, olha, turma, cristãos de plantão, não importa se você é evangélico, católico e por aí vai. Não se ofendam, tudo bem? De forma alguma, só estou interpretando a ideia da imagem. Para os cristãos não há comparação. Cristo é Cristo e pronto, acabou, não tem ideia, beleza? E não sou eu que vou esmiuçar essa ideia. Mas o vestibular comparou Tiradentes com Jesus Cristo, porque o Alferes, o Joaquim José da Silva Xavier também, a grosso modo, caminhavam com os pobres. E Jesus Cristo também. Né? O Alferes, o Tiradentes, além de caminhar com os pobres, ele representava um sonho de liberdade. E Jesus Cristo, que vivia no Oriente Médio, portanto eu já provoquei isso, vou provocar de novo, logo ele nunca foi branco, de olhos claros, de barba loira e de cabelo loiro, ele era negro, tô que doer, mas ele era negro. Ele começa a criticar o acúmulo que Roma tinha e a desigualdade que Roma pregava, assim sendo também o Alferes e o Tiradentes, nas cidades mineiras pregavam o ideal de criticar a sociedade, em particular aquela que acumulava um capital de forma desenfreada. Quando ele foi preso, por isso a inconfidência que alguém caguetou, sempre tem um X9 na história, a gente vai falar isso em outro contexto, né? Como teve com Jesus, um cagueta, comparando a ideia da imagem, que o vestibular atribuiu no ano passado, Tiradentes foi julgado, torturado, decapitado e tudo mais. Enfim, se compara no que diz respeito à importância. É claro que o Cristo tem uma importância muito maior no universo do que o Tiradentes, que sumariamente é conhecido no nosso espaço físico. Mas, na perspectiva de almejarem sonhos e levarem a ideia de liberdade nesse sentido, sem dúvida, o vestibular foi feliz. Mas voltando aqui, porque Tiradentes vai aparecer em outro campo e Jesus só em Roma, vai demorar mais um tequinho para a gente falar. Depois da derrama surge uma revolta. Retomando, qual é a revolta? Em 1720 surgiu a chamada Revolta de Vila Rica ou a Revolta de Filipe dos Santos. Qual é a finalidade dessa Revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos? Destituir os abusos fiscais que a coroa cobrava naquela sequência de impostos. Ou seja, a revolta de Vila Rica, o intuito da revolta era acabar com o abuso fiscal da coroa portuguesa. Já falei a finalidade, que vai acontecer com o excelentíssimo nobre do Filipe dos Santos. Vamos observar que nem tudo, para além da barbárie do Filipe dos Santos, outras questões relativas a acúmulo de capital ocorreram. Em 1777, turma, meados aí, século XVIII, para ser bem prático, surge nas Minas Gerais um outro produto tão importante quanto o ouro e que vai levar toda uma mobilização de estrutura social. No Arraial do Tijuco Preto surge a cidade de Diamantina. Antes de ser Diamantina, a cidade era conhecida como Arraial do Tijuco Preto. Diamantina é muito feliz, historicamente falando, né, e muito conhecida, principalmente pela figura de Chica da Silva. Acredito eu que uma ou mais pessoas já devem ter ouvido falar quem foi Chica da Silva na fila do pão. Se aproprie da história, homem e mulher, vai saber quem foi ela, que eu só vou passear por ela aqui bem curto. Então, Chica, me perdoe por só passear aqui bem rápido por você. Chica da Silva era muito linda, turma, extremamente bela, assim, muito bonita.
principalmente para quem vai propor casar-se com ela. Um português branco, literalmente transparente, com um olho verde, que lembra, inclusive, um diamante, era o cara chamado de João Fernandes. João Fernandes é o contratador, ou seja, a pessoa responsável que vai gerenciar toda a extração de diamante da cidade de Diamantina, que era conhecida como Arraial do Tijuco Preto. Ao chegar lá, ele se apaixona tipo Romeu e Julieta, ou tipo aquela história de Sherazade, de Mil e Uma Noites, né? Enfim, porque Chica faz quase que a mesma coisa com João Fernandes. Protela aquele encontro uau entre pessoas que se gostam por várias e várias vezes, né? Chico, perdão, perdi um pouco a cabeça, voltando aqui. João Fernandes, o contratador, ele quer casar com Chica, mas Chica salienta que só casaria se de fato, além de alforriar ela, alforriasse todos os membros de sua família. Segundo contam, é quase 100 pessoas da família de Chica, de negros e negras, que foram alforriados. Assim, de forma bem hollywoodiana, João Fernandes casou com Chica, fugiu do Arraial do Tijuco Preto, cidade chamada hoje como Diamantina, e saqueou todo, ou boa parte, contrabandeou boa parte do diamante, conforme a novela do SBT. Para quem tem mais de 20 e poucos anos deve ter visto essa novela, ou devem ter ouvido seu pai, sua mãe, alguém comentar, ou vai ao YouTube que essa novela deve estar lá. Ele foge com Chica e com sua família, alforriando, portanto, todos e lesando a coroa portuguesa de forma preocupante. Ou seja, teve 13 filhos, foi acusado, 13 filhos, né? Bastante, né? Isso prova que ele estava no apetite de conhecer Chica em todas as suas nuances. Paralelamente a esse cenário de exploração, turma, só para fazer um parênteses, o vestibular adora discutir cultura, atrelado a ciclos, movimentos. Digamos, se o vestibular extrair uma ou mais questão aqui, para falar do barroco, o barroco é um movimento que esteve totalmente conectado com a questão religiosa, beleza? Vale ressaltar que na cidade das Minas Gerais, destaque nesse cenário, além da literatura, que o professor deve falar com vocês sobre o barroco, tem dois grandes personagens que a gente precisa observar eles, e eu vou até avançar um pouquinho aqui para vocês visualizarem um pouco sobre a estrutura desses personagens. Em particular, Mestre Ataíde, e além de Mestre Ataíde, nada mais, nada menos que o Aleijadinho, e a obra na igreja do Santuário de Bom Jesus do Matozinho, conhecida como 12 Profetas. O dia, se forem a essa cidade, é extremamente bela em todas as perspectivas, para além da cultura, para além da própria estrutura alimentícia, para além de toda a história que abarca ali. É interessante pensar que durante esse período uma cultura bem efervescente saiu dali, e toda vez que a gente fala de cultura atrelada a um cenário de riqueza, a história reverbera uma ideia de chamar certos ciclos de mecenato. Então, o que é o mecena? Durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, mecenas foram famílias famosas que financiaram, por exemplo, nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci, que financiou, por exemplo, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Donatello, que financia Kepler, Galileu, Maquiavel, por exemplo. A maior família de culhões de mecenas na Europa, em particular na Itália, ali na região de Gênova, Firenze ou Veneza, era a família Médici. Uma família extremamente rica que financiava esses pensadores, esses cientistas do cenário do Renascimento. Qual que era o intuito dos mecenas? A ideia de promover a autopromoção, ou seja, eu patrocino ela, que é extremamente detalhista no cenário escultural, artístico, literário, mas, contrapartida, eu me autopromovo. Ou seja, o mecenato lá na Europa, que a gente vai falar no futuro ligado à aula de história geral, esboçou, a grosso modo, um cala-boca. Ó, intelectual, eu te banco, mas não vem me criticar aí não, beleza? Pelo contrário, deixa evidente que o fato de você ser alguém que passa a expor a tua obra é fruto da minha própria contribuição, por exemplo, né? O Brasil é a mesma coisa, né? Portanto, esse cenário do barroco está ligado ao ciclo do ouro, mas, do ponto de vista futuro do seu vestibular,
este barroco pode ser conectado à aula do professor de literatura. História e literatura, turma, tem uma junção muito intimista, vocês devem perceber pela aula do professor. Se o professor fala, por exemplo, da Grécia, as obras lá, Ilíada e Odisseia, ele deve, a grosso modo, falar um pouquinho sobre as polis, deve falar um pouquinho do princípio de cidadania, deve discutir um pouquinho a ideia de democracia, a grosso modo, para ilustrar a importância da obra. Se ele vai falar de Camões, os Lusíadas, ele deve falar um pouquinho de como que era Portugal, o cenário das grandes navegações, por aí vai. Se ele vai falar de Dante Alighieri, a Divina Comédia, se ele vai falar o Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, se ele vai falar de qualquer autor da literatura renascentista, ele vai tocar na história. Então tem uma parceria. Então, se você for fazer letras, de fato você vai estar com um pezinho bem íntimo ali no cenário da história. Turma, falei há pouco, mas vou retomar para finalizar o ciclo do ouro. O ciclo do ouro está então atrelado ao ciclo das bandeiras, e a gente já falou isso desde quando começamos essa conversa. O ciclo do ouro leva àquela ideia de interiorização, porque o ouro não é só achado, encontrado nas cidades mineiras, ele também vai ser achado em outras regiões. O ouro levou à alteração da capital em 1763, esse ano é importante, 1763, a oficialidade da nova capital no Brasil. A partir de 1763, Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil. Em face do ciclo do ouro, é muito tranquilo pensar, teremos uma total mudança no cenário social, econômico, político, cultural e religioso. Atrelado a isso, turma, quero abrir um espaço para falar agora do camarada Marquês de Pombal, para que possamos então conversar um pouquinho sobre o período pombalino e entrar um pouco na conversa sobre a transição do absolutismo para o iluminismo. Mas, deixa eu ver... tá mais ou menos. Turma, o que seria despotismo esclarecido? Alguém tem ideia? O que é um déspota? Por mais que ali não está explicitando, então dá para eu ganhar uma discussão com vocês. O que seria um déspota? Por que despotismo esclarecido? Alguém tem ideia? Está ligado ao que um déspota? Oi? Ao quê? Depósito? Não necessariamente. Mas obrigado por ter falado. Pelo menos alguém se habilitou. Déspota esclarecido é alguém que se esclareceu, né? Porque o esclarecido é alguém que se esclareceu. Entre o século XVII e o século XVIII, em particular na Inglaterra e na França, começa a amadurecer um movimento de crítica à política que estava em vigência. E qual é o tipo de política em vigência na Europa entre o XVII e o XVIII? O absolutismo. Então o rei era alguém que coordenava sozinho a sociedade em todas as suas circunstâncias. Por isso o absolutismo, de absoluto. Absoluto no sentido que o rei era interpretado por Maquiavel, por Jacques Bossuet, por Thomas Hobbes, interpretado por grandes intelectuais dessa época, como um representante de Deus na Terra. É como se o trono do rei fosse uma extensão do trono do céu. Inclusive tem autores que escrevem desta magnitude. Deste modo, se ele é o absoluto, soberano, ele não é questionável por nenhuma personalidade da vida terrena. Assim, ele pode cometer uma caralhada de delitos e, portanto, ele cometia. E vale ressaltar que durante esse período, além do absolutismo na esfera política, havia uma economia muito forte, mas que poldava, evidentemente, quem conquistava territórios, que é o que a gente chama atualmente de burguesia. Então há o absolutismo e há o mercantilismo, duas forças, a grosso modo, importantes para justificar essa soberania que o rei tinha. Mas, a partir do século XVII, entre Inglaterra e França, um conjunto de intelectuais, de pensadores, começam a questionar a estrutura que a sociedade vivia. E começa a questionar e propor alterações na esfera da sociedade. Ou seja, surge em particular na França a palavrinha francesa do liberté, do igualité e do fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Aportuguesando que essas palavras são simples do imaginário francês. E que, de fato, a gente pensar na liberdade é muita coisa. Igualdade é muita coisa.
e que simplesmente ao propor liberdade, igualdade e fraternidade, não dá para pensar numa estrutura social de liberdade, igualdade e fraternidade com alguém semeando toda essa raiz da desigualdade. Não dá para pensar em liberdade com um rei, não dá para pensar em igualdade com um rei, não dá para pensar em nenhuma dessas ideias tendo uma sociedade piramidal colocada em primeiro plano com o clero, primeiro estado, segundo estado a nobreza e terceiro estado trabalhando para pagar as benesses do primeiro e segundo estado. Então surge na Europa um movimento chamado Movimento das Luzes. E este movimento, a grosso modo, está conectado a muitas forças que a Europa está apontando no cenário do século XVII e no século XVIII. E toda essa efervescência de Montesquieu, que é o cara que proporá a tripartição dos poderes públicos, Jean-Jacques Rousseau, o Locke, Diderot, D'Alembert, toda essa efervescência que futuramente a professora de filosofia deve discutir esses autores com vocês, eles vão perceber que nada mais, nada menos, a sociedade ela vai alterar o princípio do ponto de vista político, social, econômico, cultural e religioso e vai projetar aquelas pessoas que estavam sofrendo as amarras do primeiro e segundo estado, vai projetar uma alteração na sociedade, ou seja, o terceiro estado vai ascender, destituindo o segundo e o primeiro estado, e o terceiro estado tem muita coisa, incluindo a burguesia, por exemplo. E para além da burguesia, tem camponês no terceiro estado, tem ferreiro, tem tecelão, tem uma caralhada de grupos sociais, mas quem dominava a sapiência, o saber, era, não obstante, alguns intelectuais, que a gente passa a entender eles no cenário do 17 para o 18 como iluministas. Então o iluminismo é uma palavra, a grosso modo, tranquila da gente interpretar. O iluminismo vem do verbo iluminar. Iluminar diz respeito à ideia de transcender. Então iluminar o quê, professor? Quer dizer que a sociedade que estava em vigência durante esse período é a sociedade das trevas? Quer dizer que havia um obscurantismo na Europa quando esses teóricos passam a escrever e postular ideias de liberdade, igualdade, fraternidade? Grosso modo, sim, turma. Sem dúvida. Lembrando, portanto, que o rei era a pessoa que acumulava poderes de forma excêntrica, não poderes só da vida terrena, mas, não obstante, o trono do rei era uma extensão do trono do céu. Então, quando autores, como esses que eu citei há pouco, começam a dialogar, escrever ideias e propor uma alteração da sociedade, a sociedade só alteraria se o rei de fato caísse, coligisse, usando a França como parâmetro, se ele for decapitado. Ele, a sua companheira, Maria Antonieta, e toda a esfera do primeiro e do segundo estado. Olha, turma, para alguém chegar a esta efervescência, a esta energia de aniquilar 40 mil pessoas entre os anos de 1792 a 1795 na guilhotina, 40 mil cabeças rolarem na França, algo de podre, já dizia minha mãe, que está acontecendo no universo europeu. Turma, é que nós, talvez, diferentemente de muitos, a gente sabe o que é passar fome. A gente sabe o que é desigualdade. A gente sabe. E a gente, ou talvez vocês, os mais jovens, não, mas sem dúvida os pais certamente sabem o que é pobreza. Talvez os mais jovens não, fruto do que os pais, com muito trabalho, puderam dar um pouquinho de conforto para vocês. Mas talvez a galera assim, que está ali no meio da minha idade, dos 30 para frente, está ligado ao que eu estou dizendo. É como se nós, que só se fudemos historicamente falando, pudéssemos, em face da miséria, enxergar liberdade. E para nós enxergar a liberdade, e fazendo um parâmetro de comparação com a França, essa liberdade só seria alcançada se nós aniquilássemos as pessoas que contribuíram para que nós vivêssemos num estado de barbárie. Olha, turma, isso é irado e não tem nada a ver com socialismo, mas pode ser dialogado, beleza? Nessa estrutura. Quando a gente pega, por exemplo, a França e observa ela numa temática de entender o iluminismo, 97% da população vivia na extrema miséria. Eu não estou falando de pobreza. Miséria. Miséria é você trabalhar na terra, arar a terra, produzir um gênero agrícola, mas não ter o que comer do que você produz. Isso acontece no Brasil ainda hoje, não é verdade? Nós somos um país que mais produz gêneros agrícolas do planeta, não é verdade? E aqui no nosso território tem gente que passa fome, em cima do que se produz. É o tal, mas aqui o agro não é pop? Tá tirando, né? Tá tirando mesmo. Enfim,
Na França, 97% da população francesa vivia na extrema miséria. O primeiro e o segundo estado não pagavam imposto, pagava-se imposto, trabalhava demais no terceiro estado, tendo a burguesia a cabeça pensante dessa estrutura social. Até que, de fato, por muitas coisas que a gente vai estudar em história geral, essa burguesia, com esse 97%, se transcendeu, pôde, a partir da luz, encontrar a sabedoria, pôde, a partir da luz, romper com a ignorância e encontrar uma condição de um dia ou de um mundo melhor. Para isso, eles olharam a estrutura social e falaram, primeiro estado, se eu ocupar a Bastilha, eu vou decapitar o prefeito e pôr a cabeça dele no prédio que não existe mais na França, na Bastilha. Depois eu vou marchar até Versalhes. Hoje, de Paris a Versalhes, de trem-bala, dá 1h30. Mas ele está falando do século XVIII, beleza? Então não tem essa estrutura tecnológica. Marcharam milhares até Versalhes, porque o rei vivia em Versalhes, não em Paris. Ocupa aquele palácio suntuoso, o rei tenta fugir, a gente vai ver isso na História Geral Futura. É preso, condenado, em 1792 ele é decapitado. Ele e a companheira Maria Antonieta. E de 1792 a 95, 40 mil pessoas. Por que a população chega a essa extremidade? E talvez, sem dúvida, eles sabem o que é sofrer, sabem o que é, evidentemente, passar fome, e sabem aonde a desigualdade se condensa. Portanto, antes da gente criticar certos movimentos sociais, a gente precisa ter um olhar tanto quanto bem eficaz sobre a temática. Por que estou falando isso? A gente vai chegar agora para discutir esse cara, Marquês de Pombal. O nome dele não era esse, é evidente, chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Marquês é um título, tudo bem? Marquês é um título, é um ofício. É um título que se dá a pessoas que vêm da nobreza. Este cara, formado na Universidade de Coimbra, uma das mais importantes universidades do planeta portuguesa, turma, há convênio pelo Enem com a Universidade de Portugal, sabia? Só pesquisarem aí, inclusive com a Universidade de Coimbra, Lisboa, Porto, do Algarve, de Leiria, há institutos importantes em Portugal para vários cursos. É só pesquisar, tudo bem? Não tem prova, não tem nada. Eu não sei se você ganha total isenção, tipo, não sei. Aí eu não tenho ideia. Mas eu sei que tem convênio entre universidades brasileiras, entre o Enem, por exemplo, o Enem vale em Portugal. Isso já é louvável, não sei se vocês sabiam, dá uma pesquisada e ver nota de corte, ver como que funciona. Vai que de repente vocês podem ir para lá e fazer o processo inverso, colonizar Portugal. Já que eles colonizaram o Brasil, faz o processo inverso. Vamos falar um pouquinho do período pombalino então, turma. Pombal só ganha uma representatividade de fato na história, nesse período aí do século XVIII, principalmente, turma, porque o rei Dom José I adoeceu. O rei Dom José I está doente, ele podia muito bem atribuir o poder para sua filha, a Dona Maria, também entendida como Maria Louca, que de louca ela não era nada. Hoje é muito comum, inclusive, né, mulheres, quando o teu companheiro perde a linha no diálogo, te acusar de louca, né? Muito tranquilo falar isso, né? Como tem, rapaziada, vamos fazer essa parada de novo, não. Deixa esse ciclo se manter, não. Tem que alterar esse ciclo. Quando perde no diálogo, abaixa a cabeça e fala, desculpa, mano, é melhor. Não vai acusar a companheira de louca, mano. Isso aí é histórico, vamos romper essas amarras, né, mano? Fica mais da hora você reconhecer. Na verdade, já dizia minha mãe, né? A mina sempre tem razão. Pronto. E quando eu tinha a idade de vocês, a maioria adolescentes, é claro que eu tretava com a minha mãe pra caralho. Mas hoje, com 35, eu fico um monte de boa, mano. Eu penso, ó, como a minha mãe tinha razão, mano. Eu dizia, mano, sempre fala um bagulho certo e pronto, só calasse a boca. Teria economizado muitos cabelos, né? Vamos lá, turma. Esse cara, Sebastião José de Carvalho e Melo, formado em Direito numa das mais importantes universidades do mundo, a Universidade de Coimbra, foi ministro do rei Dom José I. E vai governar Portugal e todas as colônias portuguesas do planeta, incluindo o Brasil, nesse intervalo de tempo aí, ó, 1750 a 1777. Logo no início do seu governo, puta que pariu, Pombal, você tem um BO para resolver, mano.
Ocorreu um terremoto em Lisboa, seguido de um tsunami que vai varrer a cidade de Lisboa. Fudeu. O que fazer, Pombal? Entra em cena as chamadas reformas pombalinas, que é dividida em 4. Uma urbana, que fez parte da reestruturação de Lisboa. Uma educacional. O Pombal é iluminista, mano. Ele não curte a igreja não, hein? Nem um pouquinho. Ele vai demitir todos os padres, vai expulsar a Companhia de Jesus do Brasil, vai demitir os professores velhinhos, vai trazer uns bonitinhos, jovenzinhos como eu. Enfim, vai causar pra caralho nesse tempo. Portugal, historicamente, é famoso por ser muito religioso, muito católico. Pombal arrumou treta com a irmã, com a filha do rei, arrumou treta com a esposa do rei, arrumou treta com todo mundo, mas implementou um conjunto de reformas chamadas reformas pombalinas. A primeira reforma pombalina é a reforma urbana. Diz respeito à reestruturação de Lisboa após o terremoto. Pombal vai adotar medidas racionalistas cartesianas. Cartesiana é do Descartes, tudo bem? Descartes do século XVI. Em particular, deixa eu ver se tem a imagem nesse slide. Tem uma imagem aérea da cidade. Não tem, só tem de Lisboa. Caralho, só tem da cidade no início que ele ocupa. Só que aí é uma imagem de reconstrução, de ideia, né? Colocando ele no cerne. Não vingou da forma que eu queria. Mas enfim, a primeira estrutura de reforma do Pombal é a reforma urbana oriunda do terremoto que varreu a cidade de Lisboa. As demais, incluindo a educacional, ela é muito importante para pensar na realidade estrutural do Brasil. Olha, turma, nesse período, século XVIII, aí, 1750 a 1777, no Brasil ainda havia essa estrutura chamada de Companhia de Jesus. Essa estrutura aqui oficializa a ideia de catequizar os infiéis na fé cristã, fazer aquele rito de transição. Então ainda há essa ideia que cabe aos índios conhecerem Deus pela mão dos católicos. Ora, Pombal, que não era nem um pouquinho acessível a essa estrutura ideológica, demitiu a Companhia de Jesus do Brasil, expulsou todos os padres aqui do Brasil, e a partir daí, turma, Pombal, com essa medida educacional, vai contribuir direta e indiretamente para uma mudança na realidade religiosa do Brasil. Boa parte dos protestantes começam a ganhar força aqui, incluindo aqueles que vão montar, na primeira metade do século passado, a Assembleia de Deus do Ministério de Belém, na região norte do país. Com essa medida pombalina, vários europeus, buscando liberdade religiosa, porque na Europa está rolando várias tretas entre católicos e protestantes, eles começam a migrar para cá, porque a Companhia de Jesus perdeu a representatividade aqui no Brasil, eles começam a criar colônias de povoamento, partindo do princípio da ideia de estrutura religiosa. Abrir esse parênteses gigante, vamos continuar estruturando a ideia do Pombal. Então ele quebrou o monopólio da Companhia de Jesus, isso é uma evidência importante. Demitiu os professores antigos e contratou os jovenzinhos bonitinhos como eu, contratação de jovens professores preocupados com o ensino científico, com o ensino técnico, e vai reelaborar o currículo português. Turma, aí é do caralho. A igreja perde o monopólio. Historicamente falando, antes do iluminismo, a grade curricular das escolas era totalmente segmentada pela igreja. Então tinha um padre dando uma estrutura de aula, discutindo ciência, discutindo física, história, geografia. Tinha toda uma estrutura voltada para a manutenção do... Caralho, me fugiu a porra da ideia. Do teocentrismo. Tinha toda uma estrutura de pensar em Deus no centro do universo das preocupações humanas. Eu não estou dizendo que essa ideia ela tem que cair por terra, tudo bem? Mas é muito tranquilo pensar que a ciência também deve estar num processo de alteração da sociedade. A sociedade não pode ser dependente inteira da estrutura religiosa. Então, a partir dessa reforma educacional, Pombal está propondo a ideia de racionalização. O cientificismo começa a ganhar força em Portugal e é criticado pra caralho. Primeiro, por quebrar o monopólio da Companhia de Jesus. Segundo, por demitir a velha guarda, contratar os jovenzinhos e propor um ensino mais racionalista. E do ponto de vista econômico, a próxima reforma que Pombal vai impor é a tal modernização conservadora. É permitir a produção manufatureira nas colônias. Isso vai criar uma treta com a Inglaterra fudida.
Lembra que aqui a gente está falando do século XVIII. A Inglaterra já tinha vários dedos, para não dizer o corpo inteiro, de domínio no cenário manufatureiro, vide a própria Revolução Industrial, turma. Isso vai criar várias tretas, mas a gente vai falar só aqui nesse cenário da crise do antigo sistema colonial, que talvez não vai ser hoje, porque falta 4 minutos para as 9. E do ponto de vista da política territorial, o Estado português passa a ocupar várias regiões, em particular no norte e no sul do Brasil, para tentar barrar os jesuítas. Antes de partir, vou falar de um tópico que eu deixei passar aqui, a expansão para o norte. Em 1621, aí a gente vai voltar um pouquinho no tempo, em 1621, no cenário das bandeiras, a coroa portuguesa vai oficializar a criação do Estado do Maranhão. E professor, Portugal quer o Estado do Maranhão. O que tem lá no Maranhão de importante? O algodão, que entre os séculos XVII para o século XVIII será comprado em larga escala, em particular pela Inglaterra. Primeiro, porque havia o desenrolar da indústria têxtil, e depois, em meados do século XVIII, com a Guerra de Independência nos Estados Unidos, já concretizada essa guerra, o Maranhão perde para os Estados Unidos o processo, mas isso é lá na frente. Mas vamos por etapa. O primeiro passo é 1621, a formação do Estado do Maranhão. Paralelamente a isso, a criação do Estado do Maranhão, a coroa larga as suas fronteiras e passa a dominar também a região norte. E ocupa a região norte e vai criar em 1681 a Companhia do Comércio do Estado do Grã-Pará. 1681, a Companhia do Comércio do Estado do Grã-Pará. E professor, que porra é essa? O que a coroa quer criando uma Companhia do Comércio do Grã-Pará? O que produzia no Grã-Pará? As chamadas drogas dos sertões. Não é essa que você está pensando não, jovenzinho, às quase 9 horas da noite, né? Não é essa que você pode usar ao sair daqui, enfim. É o cacau, é o anis estrelado, além do cacau, do anis estrelado, o guaraná, é a baunilha, mas não o açaí. O açaí é do século passado para cá, beleza? Do século passado para cá. Então, a ocupação da região norte é para dominar as drogas dos sertões, chamada de especiarias brasileiras, que tinham uma importância na produção ou no cerne do mercado externo. Quando cria o Estado do Maranhão e a Companhia do Comércio do Grã-Pará vai arrumar treta, a apostila vai chamar essa treta de mais uma revolta nativista. Se você observar na sua apostila, tem a chamada revolta dos irmãos Beckman. A revolta de Beckman ocorreu em 1684 no Maranhão. Professor, qual é a finalidade de mais uma revolta nativista? Lembra, professor, que você falou que a revolta nativista é sempre pautada em 3 alicerces: sociais, político ou econômico. Essa revolta abarca as 3 necessidades, mas em particular a econômica. Os irmãos Beckman vai se emputecer com a coroa quando ela cria a Companhia de Comércio do Grã-Pará e passa a tomar conta da produção local. Os irmãos se revoltam para tentar tirar o monopólio da coroa. Não obstante a isso, a coroa tem muito mais estrutura militarista, consegue tirar essa participação dessa revolta social. Os irmãos Beckman acabam sendo presos e a revolta perde a sua finalidade. Falta outras aí, mas essas outras a gente vai discutir na próxima aula. Creio eu que falta dos mascates. Além da dos mascates, deve faltar também a aclamação da tentativa do rei, ou a aclamação de Amador Bueno, né? Deve aparecer essa daí no seu livro texto, pressuponho. Deve estar aí no... Não? Aclamação de Amador Bueno, não? Revolta de Beckman, sim, já falei. Além dela, em Boabas, eu já falei. Revolta dos mascates, a de Vila Rica. Fala a revolta do Rio de Janeiro? Então, já falei todas? Só falta dos mascates? Essa dos mascates eu vou usar para a próxima semana. Falta poucos minutos, acho que dá para fazer um exercicinho aí, né? Só para dizer que a gente não picaretou tanto, já que a gente vai sair mais cedo hoje. Amém? Dá para tomar um suco de cevada. Suco de cevada, não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, não. Suco de cevada é muito importante, é diurético. Tão importante quanto a água, inclusive. Oi? A primeira que já das bandeiras,
Naquele primeiro ciclo, eles saíram ali, do São Vicente atrás de Ouro, né? O primeiro ciclo é o ciclo voltado para aprisionamento dos índios, destruição de missões. É o ciclo da preação. É o outro lá, Prospecção, é o do ouro, segundo ciclo, 1650 a 1720. Esse não tem da sistema de contrato? Também, porque de 1650 a 1720, além da prospecção, que é a caça ao ouro, é o sertanismo de contrato, que vai para outras regiões, para interiorizar outras regiões. Lembra que durante a exposição da aula do ciclo do ouro eu falei da ocupação do Mato Grosso, de Goiás, de Salvador? Está aí o sertanismo de contrato, a ideia de interiorização. Relaxa, é nóis. E outra coisa, o que seria o bairro racionalista? Bairros nacionalistas? Não, racionalista. Racionalistas? Exato, isso. É mais matemático, cartesiano. Lembra que quando eu falei da reforma urbana, a palavra racionalista apareceu no slide? Eu falei, racionalista de Descartes, né? Racionalista na perspectiva de matemática mesmo, né? É mais estruturado, um bairro mais urbanizado, voltado para atender uma necessidade prática. Não sei se ficou muito claro isso, mas é nesse sentido mesmo. Beleza? Mais alguma? É nóis. Turma, vamos lá. Na sua página 424, eu quero fazer o exercício 6, porque ele me fala dos ciclos econômicos. É um exercício bem interessante para a gente conversar. E dá para matar esse exercício com as aulas que nós já fizemos, tudo bem? Vou com vocês. Página 425, eu falei 23, né? Mentira. Não, mas é 25, exercício 6. 425, exercício 6. Em relação aos ciclos econômicos do Brasil colonial, é correto afirmar que... Se incomodem se eu ler com vocês ou vocês querem o tempo para fazer? É porque eu me sinto mais participativo, eu sou imperativo, não consigo ficar quieto. Então vamos lá. Exercício 6, página 425. Em relação aos ciclos econômicos do Brasil colonial, é correto afirmar que: alternativa A, o ciclo do ouro antecedeu a cana-de-açúcar? Tá tirando, né? Pé. Página 425, exercício 6. B de baixinho pro... A extração do pau-brasil contribuiu para a fixação da população e para a colonização do Brasil? Não, né, turma? Lembra daquele período pré-colonial marcado pelo abandono? Legal. B de baixinho, não. C de coração, podia ser, né? A produção açucareira foi o principal suporte da economia colonial do século XVIII? Se fosse do século XVI e XVII, sim, XVIII é o ciclo do ouro, turma. Turma, é muito importante vocês terem esta ideia. Rapidinho, então, pegando esse gancho dessa alternativa que não é a alternativa C. Os ciclos da história do Brasil colonial são 3. O primeiro, o ciclo da cana-de-açúcar, século XVI e século XVII. O segundo ciclo é o ciclo do ouro, final do 17 para o início do século 18, Brasil e colônia. Já no cenário do período joanino, há uma fluidez, ou seja, uma diversificação dos meios de produção, a grosso modo, para chegar ao terceiro ciclo, que é o ciclo do café, que é um ciclo mais contemporâneo, ou seja, do século XIX até a crise de 1929, por exemplo. Então, são 3 grandes ciclos, turma. O ciclo da cana-de-açúcar, 16 e 17, o ciclo do ouro, 17 e 18, o ciclo do café, século 19 e século 20. E aí vamos pegar um ciclo paralelo que é importante pra caralho, muito importante, até desculpa pelo palavrão excessivo aqui, é o ciclo da borracha. O ciclo da borracha é século 19 para a primeira metade do século passado. Turma, o ciclo da borracha vai ser importante para alterar por um pequeno período o ciclo econômico no Brasil, que ainda hoje é agrícola, mas por conta da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai ser
uma região que não era nossa, o Acre nunca foi do Brasil, o Acre era da Bolívia, vai ser ocupado por conta do látex, final do século XIX para o início do século XX. O Brasil vai ser o maior produtor de látex do planeta no final do século XIX para o século XX. 40 mil toneladas desse produto vai ser extraído da região norte. E o Brasil vai pagar um dinheiro de pinga pelo Acre, 2 milhões de libras esterlinas. O Acre era da Bolívia, passa a ser anexado no Brasil em 1903. Então esse ciclo da borracha é muito importante, beleza? Esses são, a grosso modo, os ciclos econômicos que a FUVEST, principalmente a FUVEST, adora. Então esse exercício sobrou, só pode ser essa, né? Alternativa D de docinho. Ah, legal, o coração pode ser docinho. Docinho, a mineração esteve intimamente relacionada ao, olha aí, turma, a aula de hoje, ao bandeirismo e à expansão territorial do Brasil. Ó, essa aqui, se vocês fizessem em casa, ia lembrar de mim. Que beleza, hein? Que, enfim. Beleza, exercício 6D de docinho. Vou pegar mais um exercício. Dá tempo ainda, né, irmão? Mais um exercício. Exercício 11, do ladinho do 6, tá? 11. Justamente porque ele também tem conexão com o que a gente já falou. O modelo de colonização adotado por Portugal na América teve como base 3 elementos importantes. Turma, essa alternativa aqui, ó, se vocês errarem, eu não pago só observar. Vai lá, vou deixar vocês fazerem sozinhos. Não me decepcione, orgulho. Vai passar vergonha, né? Enquanto isso, deixa eu atualizar meu Tinder. Ai, cara, tem que rir mesmo, porque a vida é curta, hein? Ai, ai. Nada? Nossa. Ai. Como assim, mano? E aí? Já era, né? Essa é fácil, porra! Ó, eu vou escolher alguém, hein? Você, qual que é a alternativa? Se fudeu porque acabou de entrar. Se fudeu! Segura esse B.O., velho! Qual é a alternativa? Sim. Hã? Se fudeu, não sabe nem chutar. 425, parça. Vai lá, se ferrou, vai ter que responder essa porra. Não, quem mandou vazar e deixar seus amigos aí, ó, segurando o B.O.? Parceria é isso, velho. Ó, ela e o seu parceiro iam responder, já levantaram a mão, aí você chegou, ó. Tive que terceirizar pra você. Gente, sem zoeira, qual seria? Aê, caralho. Garantiu meu trabalho. Modelo de colonização adotado por Portugal na América teve como base 3 elementos. É o plantation, né? Olha aí, ó. Grande propriedade, monocultura para exportação e trabalho escravo. Só para não dizer que não falei das flores, o último exercício, só para ir embora feliz assim, tranquilão. O 5. O 5, da página 424. A colonização, de exploração, o pacto colonial e o trabalho escravo que caracterizaram a presença portuguesa no Brasil deixaram como legado. Alternativa A, essa mesmo, a dependência do mercado externo e uma economia predatória. Como a nossa foi até o final da colonização, período joanino. Turma, para o nosso próximo encontro, falta-me tratar esses 2 itens aqui, beleza? Estamos acabando o período colonial, amém. Porque depois que eu acabar o colonial, eu dou uma pausa na história geral e a gente vai dar uma corridona com história... Não, dou uma pausa com a história do Brasil para a gente correr um teco com a história geral. Beleza? Perdão, os ciclos? Claro. O período? Sim. Século XVI a século XVII, cana-de-açúcar. 17 para o 18, o ouro. 19 para o 20, café. E 19 para o 20 também,
ciclo da borracha.